Uma aula sobre a diferença de correntes contínua e alternada. Falamos sobre os instrumentos, certo? Multímetro, alicate amperímetro e tantas outras coisas também, beleza? E pedi para que dessem uma olhada sobre a questão das leis de Ohm. Pois muito bem, pessoal. Se na mecânica nós temos que o somatório das forças que atuam num objeto, por exemplo, num carro, por exemplo, conduz à igualdade de que a massa é igual à aceleração, que é uma função do primeiro grau. Na eletricidade, a primeira lei de Ohm pode-se dizer que é o quê? É um mantra principal em que posso dizer que a tensão é igual à resistência vezes a corrente elétrica. O que significa isso? Um circuito elétrico é muito mais do que isso. Ele é um conjunto, né, de instrumentos elétricos ou eletrônicos e que tem a finalidade de proporcionar energia elétrica para os equipamentos. Nós temos diversos tipos de equipamentos. Quem é da área aí vai conhecer. Nós temos capacitores, nós temos indutores, temos resistência e tantos outros, como amplificadores operacionais, que causam o quê? Podem causar aquilo que é energia elétrica, ou aquilo que o circuito, ou também aquilo que o equipamento pode promover, certo? No caso dos resistores, o que que eles fazem? São estruturas que têm como finalidade o quê? Converter a energia elétrica em térmica. E é por isso que eu sei muito bem que isso denota o que nós chamamos de efeito Joule. O que é o efeito Joule, professor? O efeito Joule é quando há trabalho sendo realizado por uma máquina ou por qualquer outro tipo de coisa, em que eu utilizo ou energia mecânica ou energia elétrica como fonte primal, e sai o que disso tudo? A perda de energia em forma de calor, certo? De calor. Pois muito bem. No caso de um motor, por exemplo, eu sei que é uma indústria, ela tem diversas finalidades com relação ao quê? A motores. Tem indústrias que utilizam para determinado fim específico, motores do tipo CC, né, corrente contínua, ou então, na sua grande maioria, motores de corrente o quê? Alternada. Quando você utiliza a energia elétrica, neste caso, né, o que que acontece? A perda de energia, porque todo o sistema, a eficiência dele nunca é 100%. Geralmente, a eficiência que a gente representa pelo Ni, que é a letra grega, que é esse N perneta, é de aproximadamente, variando de 68% de eficiência, ou seja, aproveitamento total de energia, a 71%. O resto totalmente é perdido em forma de quê? De calor, porque tudo que gera trabalho, gera energia, é dissipado em forma de calor. Por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. Quando você está querendo fazer uma caminhada, por exemplo, você perde o quê? Calor, porque o seu corpo, quando você está executando aquele trabalho, aquele movimento, aquela velocidade que você está atuando, o que que seu corpo faz? Ele entende que você tem que consumir uma fonte de energia, que é a alimentação, e com isso, o que que acontece? Você vai queimando energia e você vai o quê? Liberando o quê? Em forma de calor, certo? É por isso que você transpira mais. Então, é a mesma coisa. Quanto mais força eu emprego, mais o quê? Aceleração eu terei. É a mesma coisa. Se eu tenho uma tensão elevada, significa que a minha corrente também vai ter um patamar o que mais elevado. Pois muito bem. Mas voltando à lei de Ohm. A lei de Ohm, como eu já escrevi aqui, é a tensão pela resistência e corrente elétrica. Trata-se de uma função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau?
Uma função é uma relação em que eu tenho uma variável que é dependente, que é x, e no caso de uma função do primeiro grau, ela é da seguinte forma, a maneira genérica dela, ax mais b. O que significa isso aqui na praticidade da nossa vida? Se eu aumento muito a minha tensão, eu entendo que minha corrente também vai ter um valor maior do que o convencional. E se minha corrente tem um valor maior que o meu convencional, a minha resistência, ela é o quê? Pequena nesse circuito. Como aqui é uma função do primeiro grau, porque eu sei que tem expoente 1 aqui em cima, 1 aqui e 1 aqui, o meu gráfico, no resumo de tudo, é o quê? É uma reta. É uma reta. Toda função do primeiro grau, se ela é positiva, como aqui tem, né? Então, um positivo aqui não aparece, mas é positiva. O seu gráfico é uma reta. Como que eu sei isso? Eu pego a primeira lei de Ohm, que a tensão é igual a resistência e a corrente. Se eu quero determinar se um resistor é ômico, né? Se ele tem essa característica ômica de comportar como uma reta, o que eu faço? Eu pego a tensão, a minha corrente que está multiplicando, ela passa dividindo e eu obtenho o valor da minha, o quê? Resistência elétrica, certo? Pois muito bem. É isso que acontece numa função do primeiro grau. Se eu tenho aqui uma certa tensão e marco uma certa corrente, esse valor aqui, essa divisão de tensão pela corrente, vai me dar a minha resistência. Se eu faço isso aqui em outro pedaço do gráfico, esse valor também vai ter que ser o mesmo, porque se trata de um elemento constante. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu tinha escutado alguma coisa aí, pessoal? Pode perguntar, pode parar, viu? Para perguntar. Quem não entender, que eu volto e explico de novo. Tá tudo tranquilo? Tá. Beleza. O que significa isso? A lei de Ohm, ela é muito importante porque quando nós formos resolver circuitos elétricos mais complexos, em que eu vou apresentar a vocês primeiro de corrente contínua e depois de corrente alternada, vocês vão entender que a lei de Ohm, ela vai dar início, o pontapé inicial para as chamadas leis de Kirchhoff, tá? Que nós temos a lei das malhas e nós temos também a lei dos nós, certinho? Então, muito bem. Então, eu tenho aqui a lei de Ohm, a minha primeira lei de Ohm. O que que eu posso entender com isso aqui? Que a minha tensão é diretamente proporcional à minha corrente e a minha corrente é inversamente proporcional à minha resistência, certo? Então, por isso que o que que acontece na prática? Quando há, por exemplo, um curto-circuito num circuito, o que significa? Significa que a minha resistência ela tendeu o quê? A um valor zero, certo? Então, o que que acontece? Não há resistência. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse circuito e aqui a passagem de corrente, porque a tensão está estimulando isso e é o papel dela de estimular esse fluxo de elétrons, de cargas, e a minha resistência tende a um valor zero, ao que? Passagem livre de corrente por esse circuito. É por isso que nós temos, né, em casos assim como vocês vão ver em instalações elétricas prediais, equipamentos que propiciam isso, que quando há uma elevação muito grande de corrente, o que que nós temos que fazer? Proteger o quê? Os nossos equipamentos e também a vida das pessoas, né, em relação ao quê? À corrente muito elevada que está passando. É por isso que nós usamos o quê? Disjuntores,
em alguns casos, chaves seletoras. E na indústria também, nós usamos também o quê? Alguns também relés. No caso, quando eles apontam para a temperatura muitíssimo elevada, que eu falei para vocês do efeito Joule. Tá ok? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Tá tranquilo? Podemos continuar? Beleza. Beleza. Então, vamos aqui para um exercício. Eu só peço para desativarem o microfone aí. Só ativar quando forem perguntar, porque dá microfonia para mim aqui, tá bom? Ok. Obrigado. O que que é aqui? Nós temos um exercício de fixação. Um pequeno circuito é montado a fim de ligar uma lâmpada incandescente. Se a lâmpada tem 220 volts de tensão e a corrente que atravessa é de 12, calcule a resistência. Então, como que eu faço? V é igual a RI. Então, o que que eu tenho? Isso implica que a minha tensão eu sei que é 220, a resistência é o que eu quero achar e a minha corrente é de 12 amperes. Como que fica então? Resistência. Como o 12 está multiplicando pelo R, ele vai passar aqui dividindo. Então, fica 220 dividido por 12, certo? Vou fazer essa conta aqui. 220 dividido por 12. Isso vai dar aproximadamente, minha resistência, nesse caso, vai ser de aproximadamente 18,3 ohms, certo? Beleza? É através da lei de Ohm que ele foi homenageado, né, como o quê? A unidade de resistência elétrica. Beleza? Segundo, uma lâmpada tem uma resistência de 30 ohms, com uma tensão de 220 volts. Calcule a quantidade de carga que essa lâmpada irá receber se o tempo total de funcionamento é de 12 segundos. O que que você tem que entender aqui? Antes de fazer qualquer outra conta, tem que pensar o seguinte: eu sei que corrente elétrica é fluxo de cargas de um ponto a outro, que corrente elétrica produz campo elétrico e também produz o quê? Juntamente campo magnético. Pois muito bem. Se eu tenho que receber essa carga, então eu tenho um tempo também a o quê? Que isso vai me proporcionar. Pois muito bem. Tem que sempre pensar isso. Então o que é que acontece? Eu sei que a minha lâmpada tem 30 ohms e tem uma tensão de 220. Então, o que eu faço? Primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Beleza. A minha tensão é de 220. 220. A minha resistência é de 30. E vou achar a corrente que vai circular nesse meio. Então, minha corrente vai ser o quê? 220. O 30 estava multiplicando. Vai passar agora o quê? Dividindo. Muito bem. Então, minha corrente vai ser o quê? 220 dividido por 30. Isso vai dar aproximadamente 7,3 amperes. Pois muito bem. Ele pede o quê? A quantidade de carga que essa lâmpada irá receber num tempo de 12 segundos. Se vocês pararem para analisar, nunca se esqueçam dessa equação, que corrente é variação de carga pela variação do tempo. Então, é essa equação que ele queria que a gente usasse. Que eu sei que corrente é a variação de cargas pela variação do tempo. Certo? Então, o que eu faço? Como o tempo aqui está multiplicando, está dividindo, ele vai passar aqui multiplicando e o i que está multiplicando passa o quê? Dividindo. Eu posso fazer isso aqui, ó. Variação do tempo
Só trocar o ΔT, que é a variação do tempo, pela corrente I. Vai ser o quê? ΔQ, que é a variação de carga, dividido pela corrente. Pois muito bem. O ΔT é o que eu quero achar. E fica. Quantidade de cargas, né, que eu achei aqui. Cadê? Calcule a quantidade de carga. Ah, isso mesmo. É isso que ele quer achar. Perdão, pessoal. É o que ele quer achar. Desculpa. Então, o que eu tenho aqui? Eu quero achar o ΔQ. Perdão. ΔQ é o quê? É ΔT vezes o I, certo? É como se tivesse um aqui embaixo do I e eu fazer uma multiplicação cruzada, certo? 1 vezes ΔQ, ΔQ. ΔT vezes I vai ser I vezes ΔT. Ótimo. Então, a minha variação de cargas vai ser a corrente, que eu calculei de 7,3, e o tempo de 12 segundos, que foi o que ele falou. Então, a quantidade de cargas vai ser o quê? 7,3 vezes 12, que dá 87,6 Coulomb, ok? Então, em 12 segundos, essa é a quantidade de carga que essa lâmpada irá receber, ok? Muito bem. A segunda lei de Ohm, pessoal, ela é muito importante também. São duas leis. Como vocês viram, a primeira é a lei da tensão, resistência e corrente. Neste caso, a segunda lei, ela tem o quê? Como finalidade o quê? Ela tem como finalidade determinar qual é a resistência que um determinado fio vai ter quando tiver o quê? Recebendo essas cargas elétricas. Pois muito bem. Por que isso aqui é importante? Como vocês viram naquele pequeno documentário, né, que eu passei para vocês, aquele vídeo de 5 minutos aproximadamente, o que acontecia? Quando o Edison descobriu a corrente elétrica, a corrente do tipo CC, no caso, o que ele pensava o seguinte: eu tenho que ter um fio, né? E o que acontece? Quanto maior a bitola daquele fio, quanto maior o comprimento desse fio, eu teria o quê? Uma resistência maior também. Por quê? Porque Edison, ele pensava o seguinte, como foi dito lá no documentário, cada bairro teria que ter um quê? Uma subestação de energia elétrica para fornecer energia para aquela localidade. Isso, nos dias de hoje, com certeza é inviável. Por quê? Demandaria tempo, esforço e também maior quantidade de quê? De perigo. O Brasil, como é um país por natureza muito rico em rios e também tem um litoral muito vasto, e principalmente pela questão do recurso hídrico que nós temos aqui, o que nós temos? Uma das principais fontes de geração de energia que o Brasil, o nosso país, dispõe é o quê? Energia hidrelétrica, que faz todo aquele mapeamento da região, pode até mudar o fluxo do rio. E o que aconteceria? Se fosse colocada a priori a questão da corrente contínua, como o Edison faria, isso demandaria o quê? Muito recurso. E também o quê? Faria com que a nossa cidade ficaria o quê? De extremamente poluída. Teria mais fios com maior comprimento, como vocês viram, e o risco de acidentes também o quê? Também seria maior, certo? Pois muito bem. A segunda lei de Ohm, ela mostra o seguinte: ela vem para equacionar a resistência em relação à resistividade que o material tem, o seu comprimento pela sua área. A área é inversamente proporcional à resistência. Ou seja, quanto menor a área do fio, maior o que? Resistência ele terá. Beleza. No caso de Edison,
como vocês viram lá, quem acompanhou pôde ver, que viram que a área do fio de Edison, ela era muito maior do que a área do quê? Do fio de quê? De Tesla. Quanto maior fosse a área, o que que aconteceria? Menor seria a resistência. Por isso que a chance de acidente, ou seja, de corrente circulando e poderia estragar equipamentos ou até mesmo matar pessoas, dependendo do caso, seria muito maior. Como Edison veio para revolucionar, não, Tesla veio para revolucionar, perdão, o que que ele fez? A corrente alternada fez o quê? Ela diminuiu a área do fio e aumentou a qualidade de quê? De segurança, ou seja, de resistência, certo? Então, por isso que hoje nós temos fios com bitola de 1,5 e essas coisas assim, bitolas muito pequenas e que proporcionam maior segurança. E tudo isso equacionado pela segunda lei de Ohm. Muito bem. Como eu havia feito antes, eu sei que pela primeira lei de Ohm, tensão é igual a resistência pela corrente. Eu quero achar a resistência de um determinado material, certo? Então, é tensão pela corrente. Beleza. Pergunta a vocês, pessoal. Esse resistor aqui, vocês, através dessa curva aqui, vocês podem me dizer se ele é ideal, sim ou não? O que vocês acham? Vocês É acham que esse dado... ideal. É ideal. Não, não é ideal. Por quê? Eu vou explicar por quê. Como vocês estão vendo que essa curva aqui não é retilínea, e isso aqui é muito bom, sabe por quê? Essa é a hora de errar. Porque quando chegar um exercício ou quando chegar alguma oportunidade de vocês fazerem alguma coisa, e tem muita gente que peca nisso, vocês não vão errar. Vocês vão assimilar aquilo que não souberam acertar. Pois muito bem. Essa curva que eu tracei aqui, que eu vou chamar de T, que é a curva ideal, vocês podem ver que há um pequeno espaço aqui e há um grande espaço aqui, certo? Pois muito bem. Não é ideal, porque ele não se comporta com o quê? Em relação à lei de Ohm. Então, o resistor que tem essa curva característica, ou seja, que ele não é traçado linearmente, ou seja, dentro de uma reta padrão, ele não é ideal. Então, ele é não ômico. Então, ele não é não ideal. Ah, professor, mas qual que é o problema disso? O problema disso é que se ele não for ideal, dependendo, ele não pode suportar uma grande quantidade de corrente e o seu equipamento pode vir a queimar, trazendo prejuízos a você. Agora, nesse caso aqui embaixo, esse gráfico, pergunto a vocês, agora, ele é ideal sim ou não? Sim, ele é retilíneo. Ele vai do ponto Isso, zero ao em cima, sem variação. isso, muito bem. Quem foi que falou? Jefferson. Muito bem, Jefferson. Então, ele é o quê? Ele é considerado ideal. E a resistência dele é dito que constante. Quer ver? Se eu pego o valor de 10, que é a minha tensão, como eu fiz aqui, ó, resistência é igual a tensão pela corrente, eu vou pegar esse intervalo. Minha tensão aqui, nesse caso representado por U também, é 10 dividido pela corrente, 2. 10 dividido por 2, e a resistência será de 5 ohms. E se fosse aqui também, a mesma coisa. Tensão dividido pela corrente de 5 ohms, certo? Por isso que ele é ômico. Então, ele é considerado ideal, beleza? Então, vamos resolver esse exercício aqui. Um fio de cobre é atravessado e tem uma resistência de 30 ohms, um comprimento de
12 metros e área de secção transversal de 54 metros quadrados. Determine a resistividade do material. O que ele está querendo? Ele está querendo é a resistividade, ou seja, é a capacidade com que os elétrons vão se mover dentro do material. Ou seja, se eu injeto energia dentro dele, vai ter o quê? O grau de liberdade com que essas cargas vão se movimentar dentro do material. Pois muito bem, é isso que representa a resistividade. Então vamos lá, pela segunda lei de Ohm, R é igual a ρ pelo comprimento dividido pela área. Pois muito bem. O que eu posso fazer? Eu quero isolar o quê? O ρ, que é a variável que eu quero achar. Pego o S, multiplico por R. Resistência pela área vai ser igual a resistividade pelo comprimento. Como eu quero o ρ, como que fica? Resistividade é igual a quê? Resistência vezes a área. E o L que está multiplicando passa dividindo. Beleza. Agora, é só eu substituir. Certo? Resistência, 30. Beleza. Área, 54. 54. Muito bem. Dividido pelo comprimento de 12. Certo? Então, o meu ρ, a resistividade, vai ser o quê? 30 vezes 54 dividido por 12. Então, vai ser 30 vezes 54 dividido por 12. Então, minha resistividade do material vai ser de 135. Certo? Ohm, que é a resistência, unidade de ohm. A resistência, a unidade de área, metros quadrados. E a unidade de comprimento é metro. Metro com metro quadrado, cancela. Então, a minha resistividade vai ser o quê? De 135 ohm vezes metro. Tá ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Compreendido? Podemos avançar? Ok. Beleza. Então, eu tenho aqui. Eu tenho resistores, né? Nós temos vários tipos de resistor. Nós temos o resistor do tipo fixo, está aqui mostrado para vocês. Ele, nos desenhos, para resolução de exercício, ele vem dessas duas formas. Nós temos o potenciômetro, certo? Que é o resistor que ele é regulado. Você pode variar a resistência dele, né? Manualmente. E temos o tripod, que é o quê? O resistor a partir de quê? De chave. Você tem uma chave, né? E você pode regular ele, uma chave de fenda, ok? Os resistores, eles podem vir o quê? Em série ou em paralelo. Quando vir em série, ou seja, dividindo o mesmo fio, e aí eu falo, série, o I representa o quê? Corrente. Então, quando você vir série, lembre-se desse I aqui, ó, ou seja, mesma corrente, certo? É só você fazer o somatório dessas resistências, certinho? R1 mais R2, até quantos resistores aparecerem. Quando forem em paralelo, que a tensão deles tem que ser a mesma, é o produto deles de 2 a 2 pela soma de 2 a 2, certo? Os resistores, pessoal, se você não tiver nenhum multímetro, não tiver nenhum oímetro para medi-los, eles são distanciados, né, diferenciados pelas suas cores de base, certo? Cada segmento de cor representa uma resistência. Aí tem uma tabela já predeterminada e fixa para isso, ok? Pois muito bem. Vamos lá. Pergunto a vocês aqui de início. Esses resistores aqui estão em série ou paralelo? Sério? Série. Então faz o quê? Soma. 1 mais 2, 3. Certo? Tá aqui. Aqui, resistores em paralelo.
O que acontece? Produto pela soma. Resistência equivalente é igual a quê? 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. Fica o quê? 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 4, 1. Então fica 1. 1 mais 3, 4. 4 ohms. E aí vem a pergunta, professor, o que significa resistência equivalente? Significa que ao invés de você ter um resistor de 1 aqui, um de 2 e outro de 2 assim, esses dois em paralelo e esses dois em série, ao invés de você ter todos esses resistores, é só você substituir todos eles por um resistor de 4, que vai fazer o quê? O mesmo trabalho que todos eles juntos, certo? Aqui, resistor. Aqui vocês percebem que eles estão o quê? Série ou paralelo? Sério. Série. Série. Muito bem. Então, o que acontece? Fica o quê? 10 mais 5, mais 3, mais 5, mais 12. Então, fica o quê? Somatório. 10 mais 5, mais 3, mais 5, mais 12, 35. Aqui, série ou paralelo? Paralelo. Paralelo. Produto pela soma. 2 vezes 2, dividido por 2 mais 2, que dá 1. Certo? Então, fica 1 aqui. E vou pegar com esse 3 que está aqui. Então, fica o quê? Como esses dois aqui estão em quê? Em série, fica como? 3 mais 1, 4. Tá ok? Então, nós temos 4 aqui. Tá ok? Que é 4 ohms. Pois muito bem. Vamos mais adiante. Aqui, fundamentos da eletricidade. Né? Continuando aqui. Esses dois aqui, série ou paralelo? Paralelo, certo? Então, aqui vai dar, como vocês já sabem, aqui vai dar 1 ohm. Aqui, 6 mais 2, 8, certo? Então, temos um 8 aqui. E vai gerar um circuito em série. 8 mais 1, 9. 9. Beleza? Aqui, série ou paralelo? Paralelo, certo? Paralelo. 2 vezes 2, 4. Dividido por 4, 1. Certo? 1 ohm. 1 ohm, ele vai estar em série ou paralelo com esse 4 aqui? Sério. Série. Série. Então, 4 mais 1, 5. Beleza? Vai ficar assim, ó. Para quem não visualizou, fica assim, ó. Tem um circuito, tenho esse 4. E quando eu fizer isso aqui, vai dar o quê? Vai dar 1, certo? Eu tenho 1. E aqui eu tenho 4. Então fica o quê? 4 mais 1, 5. Beleza? Beleza. Aqui, vamos fazer isso daqui. Eu tenho aqui 4 mais 2, 6. Estão em série. Beleza. Esses dois aqui estão em paralelo, certo? Então, como que fica? Esse equivalente. Fica com 2 vezes 4, produto, pela soma. 2 mais 4. Como que fica? 2 vezes 4, 8. 4 mais 2, 6. Beleza. Aqui eu tenho 6, então meu circuito vai ficar dessa forma. Então aqui eu tenho o 8 sextos. E aqui eu tenho 6 ohms. Pergunto a vocês, estão em série ou paralelo? Sério. Série, muito bem. Então fica o quê? Somatório. Valente. 6 mais 8 sextos. Fração. Pega o mínimo múltiplo comum aqui, que vai dar 6, que é a única fração que tem, e vem 6 dividido por 1, 6. 6 mais 6 vezes 1, não, 6 vezes 6, 36.
Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui ou quer que volte? Não, tá beleza. Beleza. Mais 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 8, 8. Isso aqui vai dar 44, né? 44 dividido por 6, certo? Eu posso fazer isso aqui, ó, posso dividir por 2, porque 44 e 6 são divisíveis por 2. 44 por 2 dá 22. E o 6 dividido por 2 dá 3. Beleza? Então, a resistência vai ser 22 dividido por 3. Um pouco mais de 7 ohms. Aqui, pessoal, o pulo do gato. Quando vocês tiverem uma sequência com mesmas resistências em paralelo, é só você pegar a resistência igual resistência dividido pela quantidade de resistores, certo? Aqui, a resistência predominante é 2. E eu tenho aqui 1, 2, 3 resistores. Então, fica 2/3. Ah, professor, poderia fazer aqui? Sim, isso aqui adianta muito. Por quê? Eu tenho que ensinar um módulo, mas depois posso ensinar um atalho como você já pegaram. Eu tenho o quê? A resistência que é 2, certo? Dividido pela quantidade de resistores que estão aí em paralelo. 2 dividido por 2 dá 1, certo? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Tranquilo? Beleza. Beleza. Vamos mais adiante, então. Seguinte, pessoal. A lei de Ohm, ela também me permite o quê? Calcular uma grandeza que é muito importante, que é a potência. Tem muitas pessoas que confundem potência com quantidade de energia. Não é bem isso, certo? É aquela, digamos assim, é a quantidade de trabalho que vai ser desenvolvido em relação ao tempo. Por que que eu não quis dizer que é bem isso? Porque tem pessoas que eles apenas dão um conceito, né, de potência de maneira equivocada ou então de maneira incompleta. O que que é potência? Eu represento trabalho ou energia de um sistema, ou também até no circuito, pela letra tal. Essa letra grega aqui, ó, tal. Energia é igual a potência, ou seja, capacidade de realizar atividade, trabalho, pelo tempo que vai ser desempenhado, certo? Então, potência é trabalho dividido pelo tempo. Pois muito bem. A potência útil, pessoal, num circuito, ela é calculada pela tensão e a corrente desse que está circulando por esse circuito, certo? A potência dissipada. Como que eu calculo e chego na potência dissipada? Lembre-se da primeira lei de Ohm, que V é igual a RI. Eu sei que potência é tensão e corrente. É só eu substituir o valor da tensão. Então, eu sei que potência, no lugar de V, que é tensão, eu vou substituir por R. E eu já tenho um I aqui da fórmula, certo? Então, potência dissipada é igual a R I quadrado. Beleza? E no caso aqui da potência total, como que a gente faz? No lugar da potência útil, no lugar de V, eu vou substituir pelo quê? O valor de I. O que que eu sei? Eu sei que I é igual a tensão dividido pela corrente, pela resistência, perdão. Então, é só substituir na fórmula. V igual a RI. No lugar de I, jogo a tensão pela resistência. Então, a tensão total vai ser igual ao quê? V quadrado, que é a tensão, dividido pela resistência do circuito. Certo? Beleza? Nós temos aqui um watímetro analógico e nós temos aqui um watímetro mais moderno,
um digital. Correto, pessoal? Beleza? O que eu posso fazer aqui? Aqui vocês podem determinar aqui pela lei de Ohm, correto? Um exercício de fixação. Eu tenho aqui um circuito, eu tenho uma fonte de 30 e eu tenho 5 quiloohms, certo? 5 vezes 1000. Beleza. Então, como que eu calculo a corrente aqui? Sei que tem a corrente circulando, então eu vou fazer V é igual a RI. Eu tenho tensão de 30, tenho a resistência de 5 vezes 1000, que é K, vezes I. Então, a minha corrente vai ser o quê? 30 dividido por 5.000. Se eu divido isso aqui vai me dar o quê? 0,06 amperes, certo? Ou então, a corrente vai ser 60 miliamperes. Uma corrente bem fraca. Por quê? Porque como a minha resistência é alta, a minha corrente que vai circular por cá também vai ser o quê? Baixa, certo? Grandezas inversamente proporcionais. No circuito, pessoal, nós temos uma nomenclatura, ok? Nós temos um ramo, que representa um elemento de fonte do resistor, né? Nós temos aqui uma fonte de corrente e uma fonte de tensão contínua. E aqui nós temos um ramo. Nós temos aqui um ramo B, que pega um resistor, outro resistor com uma fonte de corrente. E nós temos o ramo C, que pega uma fonte de tensão, um resistor, outro resistor e a fonte de corrente. O nó é o ponto que aonde encontram o quê? A conexão das malhas. Por exemplo, aqui eu tenho um nó em que eu pego a fonte de tensão com o resistor, um outro resistor, e aqui eu tenho outro nó também, certo? Que eu tenho aqui um resistor e uma fonte de corrente, certo? É esse mesmo circuito, só que desenhado de uma outra forma, ok? Pessoal, mais alguma dúvida? Nós vamos parar por aqui, tá? Beleza. Beleza. Seguinte, gente, para a próxima aula de sexta-feira, então, o que fica combinado? Eu vou, a partir disso aqui, eu vou já falar sobre aquela lista de exercícios, a primeira. Então,